Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos chegando para cá, estamos aqui hoje dando continuidade à nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. Seja muito bem-vindo para quem ainda não me conhece aqui no perfil, para quem está chegando novato. Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Estou aqui nos últimos 8 dias, estamos aqui hoje no nosso 8º dia, o nosso 8º encontro dentro dessa jornada de autoconhecimento sistêmico. Já estive falando aqui sobre muitos assuntos bem pertinentes, assuntos bem profundos, e se você ainda não viu, eu te convido a fazer uma maratona aqui abaixo hoje, as aulas estão todas salvas aqui no feed, também estão lá no meu canal do YouTube, dentro de uma playlist, né, de uma playlist ali a qual eu estou montando dentro do meu canal do YouTube. Então já vai chegando para cá, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai curtindo, já vai aí sentindo-se à vontade de encaminhar para alguém, porque o assunto de hoje também, ele é bem pertinente. Hoje eu venho falar, né, como eu estive falando nos últimos 2 dias, sobre a relação com o pai e sobre a relação com mãe. Então hoje eu venho falar desse lugar o quê? De filha, né? Eu venho falar enquanto filhos maduros perante a prosperidade e sucesso. Que é filhos maduros, Renata? Fique por aqui porque nós iremos aqui construir um conceito dentro de filhos, principalmente biológicos e adotivos. Então chega para cá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, porque hoje também o assunto aqui é novamente com muito temor e tremor que eu me coloco à disposição de transmitir todos esses conceitos, todos esses conhecimentos aqui dentro dessa jornada. E vamos aqui molhando a garganta, né? Para poder darmos continuidade. Sem pai, sem vida. O pai é a figura mais descartável e excluída na vida do filho. Infelizmente, para muitas situações, para muitos casos, nós vemos que o pai é a figura mais descartável e desprezada na vida de um filho. E não quero entrar aqui no mérito da parte dele, do fazer a sua função como certo ou como errado. Infelizmente, isso é real na vida de muitos filhos, de muitos. Então vamos entender um pouquinho, né, algumas questões, porque todos nós que aqui estamos somos filhos. Se você aí que me ouve, né, de onde você estiver me ouvindo, todos nós que aqui estamos somos filhos. Nem todos serão pai, nem todos serão mãe. Mas muitas das vezes, até a própria mãe, eu uso esse termo do ser descartável, né, pelo seguinte: eu sou independente, Renata, e eu vou ter o meu filho como um bebê de proveta. E aí eu vou lá num banco de sêmen, eu pego qualquer um, eu não preciso saber a origem, eu não preciso saber quem é o pai, se ele é branco, se ele é preto, mas eu tenho ali de repente umas opções ali, né, de escolhas, e eu vou ter o meu filho. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, dadas as circunstâncias das tuas próprias necessidades, dos teus próprios anseios. Mas ele é descartável porque, mesmo que você parta para fazer e ter o seu filho dessa forma, você ainda precisou da semente. Porque aquela sementinha congelada ali veio de um homem que vai se tornar pai e muitos não irão saber. A compreensão de que a mãe é a origem da abundância e o pai, então, é essa origem da força, como eu vim trazendo nos episódios anteriores, né? A mãe sendo a origem da abundância, porque na mãe tudo é abundante, na mãe tudo chega de graça. Desde ali do ventre, nós somos nutridos para o nosso desenvolvimento ainda ali no ventre de graça. Renata, de graça entre aspas, porque essa mãe sofreu, ela passou pelas transformações. Mas a criança, todos nós recebemos ali sim. Mas isso tem um valor, né? O valor dessa mãe colocar essa vida em próprio risco. Porque uma gestação envolve mudanças, envolve risco à vida dessa mulher.
E o pai, ele é essa origem da força, da propulsão, exatamente por causa dessa força de expulsão, como eu falei nos episódios anteriores. Então, se você aqui não está entendendo muito a linguagem da qual eu estou falando, volta aí nas aulas anteriores, porque ali está bem assim, explicadinho o que significa isso. Então, entendendo que a mãe é essa origem da abundância e o pai é essa origem da força, eu preciso te salientar que você, enquanto filha, eu, enquanto filha, você, enquanto filho, nós também possuímos uma origem. E qual é a nossa origem enquanto filho, enquanto filha? A origem do legado. Qual o legado você tem transmitido? Qual o legado você tem construído enquanto filha, enquanto filho? Para deixá-lo no mundo. Na mãe chegamos semente e saímos pingo de gente. Na mãe chegamos semente e saímos pingo de gente. E é no pai que nos tornamos o quê? Gente de verdade. E gente de verdade aqui, leia-se filho maduro, filho rulhoso. O que é um filho rulhoso? A palavra nos diz que filho rulhoso é exatamente esse filho que vai estar no teu lugar de maturidade e autorresponsabilidade. Um filho maduro. Independente da idade. Né? Independente se você ainda é muito jovem, já está aí assumindo uma responsabilidade de construção de uma família, ou se você já é maduro de idade, independente da idade, porque nós vemos muitos homens barbados nessa postura de filhos infantis, infantilizados, e filhas também infantilizadas. Então, filho rulhoso quer dizer o quê? Um filho maduro com autorresponsabilidade e maturidade na vida. E Tomás de Aquino disse o seguinte: a virtude da prudência destaca um saber ouvir antes de falar. A virtude da prudência destaca um saber ouvir antes de falar. E o que a palavra nos diz lá em Provérbios 1, 8 a 9? Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão estes diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ouves atentamente, filho meu, os ensinamentos e as instruções do teu pai e da tua mãe. E o interessante é que ouvir não é apenas receber a palavra. Muitas das vezes não ouvimos o que os pais falam porque achamos que os pais são caretas, são chatos, são repetitivos, são enjoados. Tá, mãe, já entendi. Tá, pai, já entendi. Já sei. É ou não é? O senhor já falou isso 1 milhão de vezes. Mãe, a senhora já falou isso trocentas vezes. Eu já entendi. E aí, quando dá o B.O., o que a gente volta? Com o rabinho no meio das pernas, e o que a gente ouve? Te avisei. Diz a voz da sabedoria e da experiência. Te avisei. Mas a gente muitas das vezes não sabe ouvir, porque aqui entra uma questão que para ouvir é saber perceber o que está sendo dito por detrás das palavras. E é um ato que de amor e estado de presença. Eu preciso estar em estado de presença para de fato entender o que está sendo dito. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Porque muitas das vezes também nós, enquanto pai, enquanto mãe, estamos falando, mas estamos com a cabeça lá no 1001 funções que nós temos que fazer. Então estamos dizendo somente da boca para fora e isso não vai surtir efeito, porque aqui entra um fator primordial que eu quero trazer aqui. Os filhos são tomados a serviço de revelar o que está disfuncional dentro desse sistema, dentro dessa relação, principalmente frente a pai e frente à mãe, porque se algumas questões ali estão disfuncionais enquanto mulher e enquanto homem, né, na relação conjugal, os filhos irão captar. E muitas das questões, das vezes, eles não vão ouvir, por quê? A alma sabe o que sente, ela vai estar pressentindo que o que está saindo é simplesmente da boca para fora, e eles vão estar ali relutantes e muitas das vezes rebeldes, até demonstrando alguns sintomas para revelar: ei, olha para esse sistema, ele está disfuncional, a relação de vocês está disfuncional. Os filhos são tomados a serviço. Filhos são heranças do Senhor e bênçãos de Deus para a prosperidade, então, e o quê? Continuidade.
do legado que eu construí, do que eu estou construindo até aqui, né? Enquanto mulher, enquanto filha, enquanto profissional, juntamente com meu esposo. E nós estamos transmitindo para quem? Para o nosso filho, para que ele dê continuidade e construa o próprio legado dele dentro da própria formação do caráter que nós estamos aí formando nele. A origem dos filhos, então, é o quê? A origem do legado, de passar isso adiante. Porque em Salmo 103 nos diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, pois são nossos maiores presentes para dar continuidade às heranças benditas. Como eu falei ontem, filhos são flechas a serem preparados, moldados, fiados para serem lançados e não retidos. Lançados e não retidos. E aqui então, qual é a origem do sucesso? Eu tenho falado muito de origem, né? Origem da abundância, que é ali na nossa mamãe, a origem da força que está ali no nosso papai, a origem do legado que somos nós enquanto filho, enquanto filha, a origem do sucesso agora. E qual é a origem do sucesso? Essa origem ela vai se instalar exatamente quando eu estiver nesse lugar de filha, conectada com a vida, que olha para o nós, olha para o todo e não para o eu. Não somente para o meu próprio umbigo. Eu preciso entender que eu sou um sistema. E sendo um sistema, eu preciso entender que eu preciso olhar para o nós. Para o nós. O insucesso, né? A dor, o sofrimento, ele se instalou ainda ali no Éden. Quando? Ocasionou-se a divisão, a ruptura. A partir do momento ali do pecado e houve a primeira exclusão e a primeira acusação. Quando ali Eva comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ao qual ela não poderia comer, e Deus veio ter com Adão, com a humanidade, com Adão, com a humanidade, que ali entrava Adão e Eva. Dentro desse contexto, porque Deus, todos os fins de tarde, ele vinha para o paraíso, para ali ter uma conversa com eles. Adão, como foi o seu dia? O que você nomeou hoje? Qual animal você nomeou? Qual animal que você conheceu hoje? E ele vinha ter com eles. E naquele momento em que Deus pressentiu que eles haviam caído, e ele chegou e questionou: Adão, onde estás? Por que se escondeu? O que fizestes? Eu não, Senhor, a mulher que tu me destes. E ali então houve essa ruptura, a exclusão e a divisão. Então, a partir do momento que um lar está dividido, casa dividida não prospera. E os filhos são tomados a serviço porque eles pressentem essa energia. E qual é então a origem do fracasso? O fracasso se instala quando você está desconectada do Pai, quando você está desconectado da origem da força. E o fracasso ele se instala na sua vida quando você vive o quê? No eu. Porque o eu é o quê? O eu é o ego, o eu é o egoísmo, que está enraizado o quê? No orgulho. Tem uma aula que eu fiz antes dessa maratona, que está aqui no feed, que eu falei exatamente sobre essas características do orgulho. A raiz de todos os nossos maus está enraizado o quê? No orgulho. Pois no eu há ego e egoísmo sem maturidade e autorresponsabilidade. Nós vemos isso, um exemplo claro, para retratar isso aqui, o quê? A parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós vemos que o que pediu ali a sua herança e saiu para o mundo para esbanjar, para gastar, para desfrutar, para usufruir, né, da tua herança. Eu quero a minha herança, não quero continuar aqui com o Senhor mais ralando, trabalhando. Me dá a minha parte da herança que é direito meu e eu quero fazer a minha vida. Eu quero viver a minha vida. E ali ele foi, dentro dessa postura imaturo e infantil. Esbanjou, foi irresponsável porque deu vazão o quê? Aos desejos da tua própria carne.
Ele estava no eu. Eu vou viver a minha vida. Eu vou curtir a minha vida. Eu vou esbanjar, eu vou estragar a minha vida. Que foi isso que ele fez, porque ele só caiu em si quando ele estava lá na miséria, comendo as bolotas do porco. E aí ele caiu em si e entendeu que eu preciso voltar à minha origem e tomar da minha força. E ali quando ele voltou, aquele pai estava o quê? De braços abertos. De braços abertos para recebê-lo, colocando-lhe as vestes, colocando-lhe um anel, a sandália nos pés, coroando ele como o pai nos coroa, como um filho que estava perdido e reconheceu, eu preciso voltar à minha origem. E o segundo que permaneceu, né, o filho mais velho que permaneceu ali ao lado do pai, trabalhando, cuidando dos afazeres ali na fazenda, do gado, das plantações. O que aconteceu com ele quando o filho mais novo ali retornou então e ele percebeu a situação que aquele irmão estava? Ele sentiu ciúme. Porque o ego gritou mais alto. Como assim? Ele já tomou a tua herança, a tua parte que ele acreditava que era dele, gastou tudo, esbanjou e agora volta e o Senhor o recebe dessa forma? Eu que estive do teu lado, eu nunca recebi uma festa, eu nunca fui coroado, eu nunca recebi uma sandália, eu nunca recebi um anel nos dedos. Como assim, pai? Como assim? Eu que sempre estive do seu lado. E aqui há um ponto-chave porque nenhum dos dois estavam exatamente nesse lugar de filho, porque não entenderam que no pai, tudo que o pai tem, me pertence. Olhando para essa esfera de conexão, principalmente com o Pai Eterno. Tudo que o Pai tem, as bênçãos que estão disponíveis, me pertencem. E nenhum dos dois estavam nesse lugar de filhos maduros, de filhos rulhós. De filhos rulhós. Estavam infantilizados no ego, no eu, e não olhavam para o nós. Ambos estavam na postura do eu e ainda não tinham acessado o seu verdadeiro lugar de filhos, né? Filhos biológicos que definem o quê? A nossa natureza humana e terrena. E filho espiritual com DNA espiritual que revela o quê? A nossa essência e a nossa verdadeira identidade. A nossa natureza divina e identidade eterna e divina. Mas talvez você possa falar para mim nesse momento o seguinte: Renata, eu sou uma filha adotiva e eu tenho muita revolta, eu tenho muita dor, eu tenho muito sofrimento, eu tenho muito remorso, eu tenho muitas complicações na minha vida, porque eu passei de lares em lares, de orfanato e por várias tentativas de adoções. E eu sou uma filha adotiva, mas eu tenho um buraco interno. Eu não sei quem são meus pais biológicos, eu não sei a minha origem, eu não sei a minha origem. Então, como que eu vou me conectar aí com essa origem da abundância e com essa origem da força? Como? E eu sei que para muitos isso é muito difícil, sim. Isso é muito difícil, muito. E aqui, assim, eu quero trazer um pouquinho sobre como que ocorre nesses casos, então, principalmente nesses processos de adoção, a gente precisa observar aqui alguns fatores. Por quê? Dentro da sistêmica, a gente olha com um olhar, assim, bem detalhado e bem minucioso. Por quê? Primeiro, quando a criança vai ser dada para adoção, né, independente dali da circunstância, da questão a qual essa mãe teve ali esse filho, essa filha e o destinou ali para a adoção. Eu não quero aqui me adentrar a esse mérito, né? Para quais foram as suas questões pessoais e as suas justificativas de não darem continuidade ali na educação e na formação e na criação desse filho ou dessa filha. Mas um filho, para ele ser dado à adoção, o ideal é que
faça-se uma investigação se há algum parente próximo disposto a dar continuidade aos cuidados com essa criança. Então, a partir desse momento, quando não há nenhum parente próximo, então sim, essa criança pode ser destinada à adoção de terceiros. E quando a pessoa que irá adotar, o desenho proposto pela teoria da constelação sistêmica é que os pais dão e os filhos recebem. Logo, quando a adoção tem início por conta de uma necessidade emocional dos pais, os pais aqui leiam-se pais adotivos que estão ali em busca, de suprir essa tua necessidade porque não puderam ser pai ou não pôde ser mãe. Então, eles vão em busca dessa necessidade, de preencher essa necessidade, porque somos movidos o quê? Por necessidades. Então, quando eles vão em busca para suprir as suas próprias necessidades emocionais, ou seja, quando os pais adotivos é quem desejam receber algo com a chegada da criança, essa lei é infringida. Essa lei é infringida, trazendo o quê? Consequências. Quais são essas consequências, Renata? Em geral, o que acontece? Quando eu vou para a adoção, para olhar para os meus próprios interesses, para preencher as minhas próprias necessidades, e aqui um fator assim, de peso, de grande peso, e eu excluo a origem, toda exclusão exige compensação. Se os pais adotivos consideram seus interesses acima dos interesses da criança e depositam nela a responsabilidade de suprir uma frustração deles por não terem filhos biológicos, por exemplo, pode ser que esse processo de adoção comece de maneira disfuncional. E vai trazer consequências, pois o fluxo básico do dar e receber entra em desequilíbrio. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê aí questões que, eu tenho uma filha adotiva, eu dei tudo, do bom e do melhor, do amor, dos bens materiais. E ainda assim teve problemas. Então é preciso olhar para essas posturas. Por isso que eu venho trabalhando ali desde o momento inicial que essa postura interna, como que está a minha postura interna quando eu chego para adotar uma criança? Pelos meus próprios interesses? Para preencher um vazio porque eu não pude ser mãe e ali eu quero preencher esse vazio da minha alma? E eu tomo posse de algo que não é meu, mas eu tomo posse como meu, principalmente excluindo as origens. Há um risco. E essa adoção será considerado o quê? Uma adoção leviana. Isso são assuntos assim, muito complexos. Cada caso é um caso. Mas só para que você entenda, porque quando começa nessa postura, quando os casais optam pela adoção movidos por suas próprias necessidades e não pelo bem-estar da criança, é como se estivesse tomando a criança para si de uma forma negativa. Por isso se configura então o quê? Uma adoção leviana. Então como que eu faço isso, Renata? Como que eu faço isso? É exatamente dentro dessas posturas, porque quando os pais adotivos se sentem superiores aos pais biológicos, por lealdade, os filhos adotivos podem não se adequar à nova família e seus novos pais. E então, o que irá acontecer? Eles irão desprezar esses pais. Tanto amor que eu dei, tanto carinho que eu dei, tanta assistência que eu dei, educação da primeira linha, escolas das melhores, roupas, bens, tudo. Tem uma série que eu estava acompanhando, eu até parei porque ela é muito prolongada e eu não estou tendo tempo. Ele retrata exatamente isso aqui. O nome da série é Devolva Minha Vida. Devolva Minha Vida. E dentro ali do contexto que vem ali desde o início, em resumo, a mulher, que é ali a protagonista em si, ela é filha de um fazendeiro que perdeu a esposa quando ela ainda era criança, e esse pai ali ficou nessa dor do luto da perda da mulher.
e não soube passar e transmitir, não foi capaz de transmitir esse amor para essa filha. E ele, aquele coronel assim, muito cruel. E essa filha foi criada principalmente ali por uma cuidadora, né? Ali no meio da fazenda, e ela se envolveu com um filho de escravo, e ele revoltado com aquilo ali, prendeu ela num manicômio até pegar aquele filho, e o capataz então ali deu cabo daquele filho dela. Só que esse filho não morreu. Ele foi para um orfanato, para adoção. E ali a trama vai se desenrolando, e ela ali naquela dor, porque a alma dela, assim, sempre ansiava e ouvia as vozes daquele filho, principalmente à noite, ela tinha muitos sonhos. E até que um dia, esse mesmo capataz, envolvido com uma mulher, né, da vida, teve uma filha. E ele ali tramou um suposto abandono de uma criança às portas da igreja, quando essa filha ali do fazendeiro estivesse por ali. Conclusão, eles adotaram e tentaram formar uma família, porque ela, munida pela sua dor, pela sua necessidade de suprir aquele buraco na tua alma, de ter um filho, porque ela não podia mais gestar, e esconderam. E essa filha, ao longo da tua infância, ao longo ali da tua adolescência, da tua pré-adolescência e da juventude, ela sempre questionava: por que não tem registros do meu nascimento? Por que não tem registro da senhora gestando, da tua barriga me gestando? E por mais desculpas ali que eles dessem, não, é porque não tinha máquinas naquela época, não tinha fotógrafos por aqui naquela época, até que esse segredo veio à tona e ela se rebelou, e ela se revoltou e abandonou aquela família. A alma clama. A alma sabe o que sente. Então, quando acontecem essas adoções que ficam principalmente como segredos de família, dentro dessa postura, eu tomo posse, você é meu, você me pertence, e excluo as origens, essa adoção está fadada ao fracasso. Então, como resolver isso, Renata? Como fazer isso de uma forma que vai se tornar funcional? Eu tomo conta de você com honra, com respeito, às tuas origens. Você pertence a eles e eu tomo conta de você com muito amor, com muito respeito, principalmente às tuas origens. Quando os pais adotivos pensam no bem-estar e interesse da criança e têm consciência de que não substituem os pais biológicos, honrando-os em seu coração e os representando, tendo um amor servil, o relacionamento é bem sucedido. Então, por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que passam por essas situações e vão muitas das vezes, né, para aquela dança ali das 3 cadeiras, e vai permanecer o quê? Na cadeira da vítima. Na cadeira da vítima. E aqui eu preciso te salientar o seguinte: vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. Vítimas não prosperam. E como sair desse lugar, Renata? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Gaste a sua força, então, fecundando o quê? O lugar onde você está. E entenda que esse seu lugar corresponde ao seu ser e não ao seu ter. Esse lugar de filha é o lugar o quê? Do legado. A ordem não é rígida. A ordem é flexível. Porque o duro e o rígido são propriedades da morte. Então, quando eu infrinjo, né, a ordem, quando eu infrinjo as leis, a minha alma pode estar aí olhando para a morte, caminhando para a morte. E o flexível e o brando são o quê? Propriedades da vida. São propriedades da vida. Toda rigidez, né? Então, toda murmuração, toda reclamação, todo o excesso que esconde uma falta. E toda rigidez, murmuração, porque a reclamação é o quê? Clamar por mais do mesmo. Estão apontando para as propriedades o quê? Da morte, que existe em você, que está
na vida o quê? Desconectada da fonte vital da vida. A propriedade não nasce na rigidez. A prosperidade não nasce na rigidez. E alcançar esse lugar aí, então, de legado, né? E de prosperidade, sucesso, é exatamente entender que existe uma ordem que não foi criada por nós e está vigorante. Quer eu conheça, quer não conheça, ela está vigorante. E se minha vida está disfuncional, eu preciso dar um passo atrás. Um passo atrás. E muitas das vezes esse passo atrás é o quê? Para dentro. Para dentro. Por isso todo esse trabalho que eu venho trazendo aqui, ele é exatamente esse mover-se o quê? Para dentro. O autoconhecimento. Com base o quê? Num conhecimento do alto. Toda sabedoria dispersada sobre a minha vida, sobre a tua vida, ela precisa gerar o quê? Entendimento, porque se ela não gerar entendimento, não vai ocasionar mudança. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o quê? Pela renovação da vossa mente. Eu tenho entendimento, tenho conhecimento, mas ele precisa descer. Ele precisa descer. Porque a semente tem que ser semente e entender as propriedades da semente e as suas etapas. Somos todos sementes. Somos todos sementes. E a semente, para que ela venha germinar, ela precisa ser o quê? Enterrada e morta. Toda semente que se tornou uma árvore hoje, ela precisou morrer. Ela precisou ser enterrada para que ali ainda no subterfúgio ali da terra, né, ela passasse ali por aquele processo de eclodir a casca da semente para nascer ali os primeiros brotos. Fecundar-se, somos todos sementes. Toda semente precisa então morrer para nascer o quê? Uma árvore. E talvez aqui o que esteja precisando morrer é o ego. É o eu. O orgulho. O que manifesta em sua vida hoje é correspondente a você. Quando vai mudar? A mudança ela começa quando você entende que semente não tem pernas. Ela tem raízes. E somente quando essas raízes estão curadas é que você será capaz então de dar frutos. E só é permitido crescer e prosperar aquele que se aceita semeando. Porque do fruto vai vir novas sementes. Somos todos sementes. E toda colheita é o quê? Plantio. Toda colheita é plantio. Quem ainda não compreendeu isso é porque ainda está à espera de receber de papai. E principalmente de mamãe, porque na mamãe a origem da abundância é subentender que na mãe tudo vem de graça. Tudo vem de graça. Então, se eu tô aí uma filha que vive chorando desconto, que vive murmurando, que vive aí jogando no jogo do tigrinho, nada contra. Mas a gente sabe que isso daí também está revelando o quê? Um excesso. E essa semana saiu uma notícia de uma mulher bem-sucedida, bem conhecida, de sucesso, que simplesmente se suicidou porque estava toda atolada, endividada nos jogos do tigrinho. Estava ali buscando o fácil. Buscando o fácil em fontes erradas e acabou se complicando. Na mãe tudo é de graça e eu vivo jogando aí então no tigrinho, jogando na Mega Sena, fazendo uma fezinha, né, acreditando que eu vou ali ganhar uma bolada. No pai eu preciso então plantar e suportar o processo da semente até vir os frutos. E suportar esse processo só vai suportar quem estiver aí conectado então com essa origem da força, porque se eu não estiver conectado com a minha origem da força, eu não vou suportar, como eu falei ontem, eu não vou suportar o processo da construção de um lar. Eu não vou suportar o peso da paternidade. Por isso, muitos casais
quando chegam os filhos, rompem. Teve um caso que a gente levou para casa de estudo, dentro da formação, e foi exatamente essa dinâmica. Exatamente. Um casal novinho, feliz com a chegada ali daquele filho. E quando aquele filho chega, ou aquela filha, eu não me recordo se era um filho ou se era uma filha, aquele esposo chega para aquela esposa ali ainda no puerpério. Eu estou indo embora, eu me envolvi com uma outra pessoa e não te amo mais. E ali ela, naquela situação, com o filho nos braços, em pleno puerpério, ficou sem chão, sem entender. Como assim? Com juras de tanto amor, tão feliz que nós estávamos com a chegada desse filho. E ali, investigando nos atendimentos, o que apareceu? A ferida da orfandade. A ferida da orfandade que ele carregava em sua alma, a dor profunda da orfandade que ele carregava, e ele não teve força de suportar o peso da paternidade quando ele ali se deparou. Agora eu sou pai, eu não suporto. E o mais interessante é que ele inventou que tinha se envolvido com outra pessoa, como se fosse ali uma justificativa, então, para sair daquela relação e não assumir ali aquela responsabilidade. Porque a paternidade lhe assustou e ele não foi capaz de suportar o peso, porque ele já vinha com essa ferida da orfandade. Quando eu digo que o problema nunca é o problema é o que está por trás do problema. São essas questões que a gente tem atendido, são essas questões que a gente tem olhado. E são muito profundas, cada caso é um caso. Então eu deixo aqui essa palavra hoje. Filho, filha, o lugar do legado. Você tem consciência desse lugar? Você tem consciência do legado que você tem construído e que você está deixando? Faça um excepcional, um extraordinário, um maravilhoso domingo. Hoje é dia do Senhor, estamos aqui, né? Já estou pronta para sair para a casa do Senhor. Se fez sentido para você, se esteja, né, com alguém aí precisando de ouvir uma palavra, encaminhe para alguém. Está aqui no feed todas as outras aulas, está lá também, daqui a pouquinho está subindo essa lá para o canal do YouTube. Fique à vontade, já se inscreva, continue por aqui, compartilhe com alguém. Um beijo no coração e até breve.